algumas explicações sobre a questão aí da rescisão do contrato de transmissão das sessões da Câmara de Vereadores. Contrato esse que foi rescindido, né? E nós temos, neste momento, que fazer alguns esclarecimentos, pois este assunto vem tomando uma proporção grande aqui no município, né? Várias pessoas vêm fazendo alguns comentários sobre esta quebra de contrato, né? A falta de transmissão aí das sessões da Câmara, e a gente vem, neste momento, fazer aí alguns esclarecimentos sobre este assunto. Olha, a Associação Beneficente Cultural Padre Bernardo, associação essa que detém aqui a rádio comunitária, né, que administra a rádio comunitária de Macajuba, ela tem um contrato, né, de transmissão ao vivo lá das sessões da Câmara de Vereadores. Contrato esse assinado entre as duas partes, a Câmara de Vereadores, através do seu presidente, Ivan Berg Pamponé, e através aqui da Rádio da Capivari FM, através da nossa associação, eu como representante legal, Tarciano Macedo, né, represento então a nossa associação. Esse contrato, ele previa essas transmissões até o final do ano. Porém, nossa associação foi procurada pela presidência da Câmara, nos informando que haveria a necessidade de rescindir esse contrato, apesar de a gente ter o contrato aí até o final do ano. Porém, apresentou-se, a Câmara de Vereadores apresentou aí alguns argumentos, né, de que o Tribunal de Contas dos municípios havia notificado aí a presidência da Câmara em relação a esse contrato. Porém, a documentação que trouxeram para nós aqui, ela não foi assim muito convincente, mas isso não nos cabe, né? Na verdade, o que aconteceu foi uma rescisão deste contrato. Porém, a Rádio Capivari FM, a nossa associação, a gente tem feito todas as medidas possíveis e cabíveis para que a gente pudesse retornar a fazer essa transmissão aí da sessão da Câmara de Vereadores, que entendemos realmente que é uma atividade que as pessoas já estão adaptadas, já estão acostumados, né, nas noites de segunda-feira, ouvir aí, acompanhar, é claro, a transmissão da sessão de Câmara e dos Vereadores. Realmente as pessoas gostam de ouvir isso, muitas vezes as pessoas não têm tempo de ir aí ao plenário da Câmara, e a rádio proporciona essa comodidade, né? Você pode ouvir a transmissão da sessão da Câmara em sua casa, através do seu rádio, ou em qualquer parte do mundo, através do nosso site, como tem muita gente que mora fora da cidade, são eleitores aqui do município e podem acompanhar aí os trabalhos da Câmara Municipal através da transmissão da sessão aqui pela Rádio Capivari FM. Porém, esse contrato foi quebrado, né? E nós estamos à disposição do senhor presidente da Câmara de Vereadores para que possa rever essa quebra de contrato, porque recebemos já vários chamados aqui da população querendo saber o porquê que esse contrato foi quebrado. Na verdade, o que a gente quer passar é que a responsabilidade, a resposta pela quebra desse contrato, pela não transmissão mais da sessão da Câmara de Vereadores, isso cabe à presidência da Câmara, porque quem quebrou o contrato foi o presidente da Câmara, né? Nós estávamos apenas cumprindo aquilo que o contrato determina, que é fazer a transmissão das sessões da Câmara, né? Então, essa responsabilidade, esse dever de responder à população por que não se faz mais a transmissão das sessões da Câmara, isso cabe à presidência da Câmara. Me recordo aqui que no ano de 2013 tivemos esse mesmo impasse, a quebra do contrato também através por parte da Câmara de Vereadores, e o blog Macajuba, na época, né, trouxe alguns esclarecimentos, trouxe alguns argumentos convincentes baseados em leis, né,
de que esse contrato poderia sim ser restabelecido, poderia sim ser assinado entre a Rádio Comunitária e a Câmara de Vereadores. Foi tanto que logo em breve o contrato voltou então a vigorar, né? Esperamos então que a presidência da Câmara de Vereadores seja mais sensível a essa necessidade da nossa população, dos nossos munícipes, e reveja a questão desse contrato, porque de acordo aqui com o que diz a lei, né, esse contrato pode muito bem ser feito através do apoio cultural, assim como os nossos apoiadores aqui do comércio local vem fazendo, né? A gente faz aqui a propaganda e o pessoal do comércio apoia, faz esse apoio cultural que é permitido aqui pela nossa legislação. Então, eu acho que pode sim, estamos abertos ao diálogo com a presidência da Câmara, e a qualquer momento, sim, a gente pode sentar e rever a questão. Se o Tribunal de Contas realmente fez essas notificações, estamos com a lei aqui em nossas mãos, né? E baseado na lei, é claro, ninguém está acima da lei, né? Baseado nessas leis, já que se houver interesse realmente da presidência da Câmara em satisfazer esse desejo da população, que é de acompanhar os trabalhos da Câmara de Vereadores, né? É claro que não vai haver problema nenhum, porque tudo está dentro da lei. Temos aqui, então, algumas leis que permitem, sim, a assinatura de contrato de rádio comunitária com entidades públicas ou privadas. Isso é o que diz a lei e nós temos aqui para que, se alguém quiser conferir, tá bom? Então, mais ou menos isso. A responsabilidade pela transmissão das sessões da Câmara é nossa, da Rádio Comunitária Capivari FM, porém, há necessidade de se fazer um contrato. Esse contrato foi quebrado pela Câmara de Vereadores, pela presidência da Câmara de Vereadores, e nós estamos, assim, à disposição para que a presidência da Câmara possa ser mais sensível e dialogue mais com a população, também e com a rádio comunitária, para que assim então possa voltar e os nossos ouvintes possam ser atendidos aí por essa transmissão que as pessoas já estão acostumadas, né, a acompanhar nas tardes, nas noites, né, de segunda-feira aí. Porém, eu queria ressaltar também que recebi de algum aí da bancada de oposição, nós recebemos aqui a associação um comunicado, né, nos convidando para fazer essa transmissão voluntariamente. Olha, nós entendemos a necessidade, né, das pessoas, entendemos a necessidade também dos vereadores, né, em falar aí na tribuna, como é de costume, né, através aqui da Rádio Capivari FM. Porém, a associação sentou, a diretoria da rádio sentou, avaliou essa situação e achou improcedente, tá? A associação, a diretoria da associação acha que essa transmissão tem que ser, claro, através de um contrato, como vinha acontecendo, já que nada impede que se faça esse contrato, pois há a necessidade de cobrir alguns custos, né, aqui da rádio. Aqui a gente tem algumas despesas, nós temos equipamentos já ultrapassados aqui, a gente precisa renovar o nosso estúdio, e assim, não dá, a gente já faz tanto serviço comunitário, né, já que a nossa diretoria ela é 100% voluntária, que todo mundo trabalha de graça, não cobra nada para fazer trabalho. Então, a transmissão das sessões da Câmara, ela tem que ser feita via contrato, não dá para a gente fazer esse trabalho voluntariamente, né? E eu acho que os senhores vereadores, né, eu tenho aqui, inclusive, uma notícia aqui, de última mão aqui, que é interessante, é muito interessante isso, né? Que os senhores vereadores, na noite de ontem, né, dia 28/11, aprovou, né, por unanimidade aqui, o reajuste salarial do executivo,
dos senhores secretários e também dos senhores vereadores. Então, assim, a gente acha muito estranho, né? A Câmara volta e aprova aumento de salário de prefeito, de vereadores, de secretários, e a rádio comunitária tem que trabalhar voluntária. Isso é um pouco estranho, né? Eu acho que a gente precisa rever um pouquinho isso, porque para vereador trabalhar precisa de ter muito dinheiro, precisa de bom salário. Para prefeito trabalhar também precisa de bom salário. Secretários trabalhar precisa de alto salário. Por que que a Rádio Capivari FM tem que trabalhar de graça? Ora, nós fazemos serviço comunitário e voluntário para a comunidade, para toda uma coletividade. Mas transmitir sessão de Câmara, dar tribuna para vereador, porque na verdade isso é fato, a gente tem que rever isso, porque na Câmara de Vereadores, os vereadores praticamente fazem uso da tribuna, né? E na maioria das vezes a gente tem que ser muito claro, a tribuna para fazer campanha eleitoral, né? Isso é fato, não se pode negar. Então, assim, diante de toda uma situação, a gente avaliou tudo isso e achou improcedente. Não dá para se fazer aí essa transmissão voluntariamente, porque a gente tem custo, a gente precisa deslocar pessoal para fazer essa atividade, a gente tem um link que custa muito caro, né? A gente precisa usar isso, a gente precisa de vez em quando fazer alguns reparos, e tudo isso, tudo envolve custo, e assim eu peço desculpas aí aos nossos colegas vereadores, né, que deram essa sugestão, porém a gente acha aí um pouco estranho. É bom fazer uma reavaliação de tudo isso aí e cobrar realmente a quem deve ser cobrado. Essa transmissão tem que ser cobrada aí, é claro, a presidência da Câmara de Vereadores. O responsável pela divulgação dos trabalhos da Câmara de Vereadores, inclusive essa transmissão, é a presidência da Câmara. A Rádio Capivari FM não tem nada a ver com isso. Nós temos, o nosso compromisso é com a comunidade. A Câmara de Vereadores é quem tem o compromisso de informar sobre suas ações, suas atividades, inclusive dos trabalhos das sessões. Essa responsabilidade, é claro, é da Câmara de Vereadores. Pois é, agora 18 horas mais 21 minutos, a gente então finaliza aqui os nossos esclarecimentos. Para qualquer dúvida, ligue aqui através do nosso telefone aqui e você pode então tirar mais alguma dúvida aqui da nossa Capivari FM.